Bom, se o solo, então, tem tanta utilidade para a gente, nós vamos conhecer um pouquinho como é esse mecanismo, então, de formação do solo, partindo, então, da sua rocha matriz. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, como ocorre, então, a formação do solo? Vamos observar aqui nessa imagem o seguinte. As rochas, que a gente vai chamar aqui de rocha matriz, aquela que vai originar o solo, então, ela vai sofrer uma lenta decomposição por ação de fatores que nós chamamos, então, de agentes intempéricos. Que agentes que são esses? Calor, frio, vento, águas, tá? E além deles, terá também a ajuda de pequenos organismos vivos, tanto os animais quanto vegetais. Então, a ação desses fatores em conjunto vai formar pequenas fendas, pequenas rachaduras e fissuras, onde a água, o vento vão então atuar, levando fragmento dessas rochas quebradas. Tanto pode ficar ali na superfície ou também ser deslocado para outro lugar, né? E essa ação em conjunto ali vai sempre provocando mais quebra, então. E os organismos vivos ali presentes, eles vão atuar misturando tanto o material orgânico, que são restos de animais, né, vegetais mortos, quanto essas partículas soltas e macias que estão ali. E tudo isso aí, então, vai fazer com que componha esse solo. Então, esquematicamente, olha, nós temos a rocha matriz, né, a rocha mãe, um solo, então, sofrendo a ação desses fenômenos, né, desses agentes intempéricos, né? E então, um solo mais jovem, já olha o perfil desse solo. E depois, então, nós temos um solo um pouco mais maduro. E esse solo, então, a gente pode dizer que ele tem, a gente chama de horizontes desse solo. Se você olhar aí com bastante atenção, você vai perceber, então, que nós temos algumas camadas desse solo. Olha com bastante atenção aí para você ver os principais tipos de camada desse solo. Só que a gente não chama de camada, nós chamamos de horizontes do solo. Então percebe, olha, que na parte superior do solo, que a gente chama de horizonte zero, é a matéria orgânica. Percebe aí esse verdinho, né? Depois nós temos materiais orgânicos misturados com matéria mineral. Depois que a gente chama de horizonte, né, ou superfície A. Depois nós temos aí a parte B desse solo, que é o subsolo, já é uma mistura de areia com argila. Lá na parte do horizonte mineral nós temos então uma rocha um pouco fragmentada e na parte final nós temos então a rocha base. Essa então seria os horizontes do solo. Bom, basicamente então é esse o processo de formação dos solos.